a nossa atividade, em sequência. Bom, vamos dar sequência então, né? A gente vai para esse outro conceito aqui, né? Então, nunca é demais acrescentar que o intercâmbio mediúnico implica conhecimentos e cuidados a fim de se colherem os bons resultados. A melhoria moral, aliada ao conhecimento espírita, oferece obstáculos às investidas dos espíritos distanciados do bem. Aí tem uma pergunta, mas não é pergunta, né? Então, ou seja, sem o conhecimento, né, os cuidados que a gente deve ter com a mediunidade, ela não se transforma em uma bênção para nós, né? Se a gente quer bons resultados, tem que ter o conhecimento, os cuidados, né, com o intercâmbio, e a melhoria moral. E o conhecimento são duas vertentes muito importantes, né, porque ela oferece o quê? Obstáculo aos espíritos distanciados do bem. Essa interrogação não tem, tá? Então, ou seja, se a gente quer uma reunião assistida pelos bons espíritos, a gente precisa se adequar àquilo que a doutrina indica, né, nesse sentido, para que os bons espíritos possam realmente estar aí nos assistindo. Porque, como diz o Livro dos Médiuns, os espíritos elevados não comparecem a reuniões que não são sérias. Se a nossa reunião não tem aquele cunho que a doutrina nos indica, os espíritos superiores não estão ali. Nós somos muitas vezes dirigidos por obsessores, espíritos pseudo-sábios, que o Manuel Filomeno de Miranda chama de ninhos de obsessão. Que a gente pode achar que está tudo muito bem e não está. Desde que a gente não esteja respeitando, né, esses princípios, que é o conhecimento, a moral, né, a fim de que o conhecimento e a moral ofereça obstáculo aos espíritos inferiores. Então depende muito dessa dedicação nossa. Todas as imperfeições morais são tantas outras portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Por isso que nós comentamos que não existe como conciliar uma vida desregrada, cheia de vícios, com comportamentos morais não apropriados, com a mediunidade. Não tem jeito. Ah, mas se eu afastar do centro então e viver a vida que eu quero, vai continuar sendo médium. Não vai mudar. Vai continuar sendo médium. E vai continuar veiculando espíritos perturbadores que vão conduzir a sua vida, naturalmente, né? Mas para viver a mediunidade como a gente deve vivê-la na casa espírita, dentro dos princípios de Kardec, nós não devemos aliar uma moral duvidosa ao trabalho, porque não concilia isso, não tem como conciliar. A gente precisa fazer escolhas, né? Porque os espíritos inferiores, eles exploram isso, né? Especialmente o orgulho, né? E o orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades. Se não for essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e úteis, né? Muitas vezes o orgulho faz a gente se iludir com uma coisa que a gente não é. Por isso que a gente precisa dar um passo de cada vez, saber esperar o tempo certo para o fruto amadurecer. É um passo de cada vez. Não almejar nada, não projetar nada, deixa que o tempo vai fazendo, né, essa transformação daquilo que a gente é para aquilo que a gente tem que ser, porque a gente vai precisar ser. Então, não tem como a gente misturar as coisas e querer atropelar o tempo, né? Não dá, né? O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por protetores deslumbra, né, e faz o quê? Faz com que o amor próprio, né, da pessoa seja exaltado, né? E a pessoa não vai se confessar ludibriada, né? Ela vai acreditar que aquele espírito é aquele mesmo, né? Geralmente quem está assediado e envolvido rejeita os conselhos. É só a gente saber se a gente está num caminho meio da obsessão, é saber como é que a gente está lidando com o conselho que a gente recebe. A orientação que a gente recebe. Se a gente estiver se melindrando, é um grande indício de que a gente esteja sob o império de algum espírito mistificador.
Ele está convencendo a gente de alguma coisa que a gente não é. E não, mas eu não sou vidente nem audiente. Como é que ele está fazendo isso? Aí o pensamento. Ele está fazendo isso através do pensamento. Ele está agindo nos campos sensoriais, nos campos emocionais teu, falando na tua mente, na acústica da alma, a gente escuta todo mundo. Mesmo que eu não tenha a audiência mediúnica, na acústica da alma eu escuto todos os espíritos. Os espíritos conversam conosco. E eles podem estar nos convencendo de uma coisa que a gente não é. De atropelar etapas, de fazer coisas que não são reais para a doutrina. Então a gente precisa aprender realmente a ouvir conselhos, a aceitar as instruções das obras, das pessoas mais experientes, para a gente poder se manter nesse caminho, né? A pessoa que está assim, ela se aborrece quando é contestada, quando é criticada, e passa até mesmo a odiar as pessoas que lhes prestam serviço. Esse serviço, né? Devemos também admitir que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelas pessoas que o cercam, né? A tal da bajulação. A própria equipe às vezes presta um desserviço ao médium, porque bajula, porque você é especial, né? E quando percebe que a pessoa tem uma percepção maior ali no campo da mediunidade, começa a tratar de maneira especial, quando na verdade ninguém é especial, né? A mediunidade não nos torna especiais. A gente precisa aprender que nós somos irmãos de trabalho, todos juntos, não tem ninguém que é especial, as tarefas são diferentes, mas elas não são mais importantes. Não tem tarefa mais importante. Todas as tarefas na doutrina são relevantes para aquele que a exerce, para o bem coletivo, né? Então, de maneira alguma nós deveremos achar, em algum momento, que porque temos alguma percepção, por trabalharmos numa reunião mediúnica, a gente é especial. E deve ser tratado de maneira especial. O que não é verdade. Não deve. Aliás, quem tem mais tem que dar mais, né? Quem mais doa, quem é? Aquele que mais tem. Então, se a escola mediúnica é a que mais dá maturidade e entendimento para o trabalhador, então dali se espera que as pessoas que trabalham ali sejam as mais equilibradas, as que melhores servem, as que melhores ajudam, não aqueles que se melindram, aqueles que entram no desequilíbrio muitas vezes geral. É esperado dos trabalhadores de uma reunião mediúnica um comportamento melhor do que os outros. É esperado isso. O Emmanuel diz que não existe uma escola que aperfeiçoa melhor a criatura humana que a escola mediúnica. Então, ou seja, ali a gente adquire conhecimentos que a maioria das pessoas não tem. E outra coisa, a gente vê na prática, pela experiência dos nossos irmãos desencarnados, como é que a coisa funciona do outro lado da vida. Para as atitudes que a gente toma aqui, né? Para os sentimentos que a gente mantém. A gente vê na prática, quando o espírito vem reclamando, quando ele reclama das dores dele, né? Quando ele mostra que ele está odiando, e quando ele está sofrendo porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e é como se ele dissesse para a gente assim: olha o que vai acontecer com você se você continuar sendo quem você é, porque olha o que aconteceu comigo. Então ele está mostrando para a gente. Então é uma escola que não tem precedente, é a melhor escola. Então é esperado da equipe que trabalha com a mediunidade um comportamento melhor do que os demais trabalhadores. Claro que todos têm deveres de amor, de respeito, de carinho, de tudo com a casa, né, e com todo mundo. Mas do trabalho mediúnico, me perdoe o termo, mas é imperdoável que muitas vezes trabalhadores mediúnicos se comportem como se nunca tivessem estado numa atividade dessa magnitude, né, que é a atividade mediúnica. Então a gente tem que começar a ter também essa consciência, né, de lembrar que nós temos deveres muito importantes para com a casa por trabalhar na atividade mediúnica, deveres de trabalho, de compromisso, que não nos tornam especiais, mas nos tornam responsáveis, né? Fiquemos atentos, né? A diferença de um bom médium e um médium desajustado não está na mediunidade, como nós falamos. Não é a mediunidade, mas no caráter de um e de outro, na formação moral.
está na formação moral está a base de todo o desenvolvimento mediúnico. O que equivale dizer que, além do conhecimento, a moral é praticamente tudo, porque é ela que cria as sintonias. Não adianta somente eu ter um bom conhecimento e ter uma cabeça cheia de informações, um baú cheio de conhecimentos, se na vida prática eu não tenho uma vivência pautada realmente no Evangelho, naquilo que eu sei. Então a moral para a mediunidade é praticamente tudo. É ela que estabelece os vínculos com os benfeitores, com os guias espirituais, e permite que eu seja um bom filtro para o meu irmãozinho que está tentando se comunicar por mim. Porque a gente é um filtro, né? Para ser esse bom filtro, eu preciso que eu tenha preparo, especialmente moral. E a moral a gente adquire de algumas maneiras, né? A primeira parte dela é na vigilância, se corrigindo os defeitos. É o conhece-te a ti mesmo, né? Saber quem eu sou, o que eu preciso mudar, o que eu tenho que corrigir. Parar de ter razão, né? Porque não é importante ter razão, mas é importante espalhar a paz, a harmonia. Não importa se os outros não nos compreendem, nós precisamos continuar fazendo, continuar amando, continuar trabalhando. Eu não sou reconhecido, não tem problema, né? Eu não estou trabalhando para ninguém, eu estou trabalhando por mim mesmo, para Jesus. Então, eu não preciso de reconhecimento. Ninguém me compreende, não tem problema, né? Eu me recordo de Maria Dolores, uma vez ela me disse assim, né? Que as pessoas têm ilusão a teu respeito é um problema delas, mas que você acredite nisso aí é um problema teu. Então, ou seja, a gente não pode ser iludido, nem pelo que os outros acham que a gente é, no sentido positivo ou negativo, né? E nem nas questões da vida em si. A gente precisa ser bem realista e lidar com a vida sem parar de ser criança em relação à vida mesmo, né? Aquela coisa de fazer birra, de se revoltar, de ficar magoado, já não cabe mais isso. Especialmente para o trabalhador da mediunidade, não cabe mais isso. A gente precisa corrigir isso. Porque é isso que cria a sintonia, que cria uma boa sintonia, né? Tem gente que diz assim, eu trabalhei mediunicamente, saí da reunião, não estava bem, porque comunicou-se alguns espíritos muito perturbados e eu não fiquei bem. Não, nós não ficamos mal porque espíritos perturbados se comunicaram por nós. É porque pela nossa moral, de alguma maneira, nós sintonizamos com o quê? Com a frequência da perturbação dele. E os resquícios ficaram em nós porque é nosso. É uma questão de frequência. Então, se a gente está bem, se a gente está se esforçando, não é perfeito não, viu? Eu não sou anjo, nenhum de nós é anjo, mas se a gente está se esforçando, o que acontece? É como se os canais mediúnicos fossem impermeabilizados por esse esforço, por essa luta, e a gente não fica impregnado de nada. Então a impregnação não foi por causa da comunicação daquele irmãozinho. A impregnação foi por causa da sintonia que eu tinha com ele, das deficiências morais dele. Então, se a gente está acontecendo isso com a gente, é preciso fazer uma revisão de como nós estamos lidando com a nossa vida moral. De se corrigir verdadeiramente, de fazer verdadeiros esforços para mudar, né? Tem um ditado que diz assim, não dá para largar de beber bebendo. Entendeu? Pessoal, eu vou largar de beber e bebe. Não tem como largar de beber bebendo. Tem que parar. Se eu quero largar de beber, eu tenho que parar. Eu tenho que fazer a contenção. E depois a transformação para perder a vontade. Então não adianta eu querer dizer que eu estou mudando, mas não estou. Fazendo de conta. Não funciona. Na mediunidade não funciona. Eu posso enganar as pessoas, mas eu não engano os espíritos. Porque eles me veem como eu sou. E a minha sintonia com eles é a sintonia que eu tenho. Não é aquelas que os outros me enxergam em mim. É aquela que eu tenho. É ali a minha relação com o espírito, com aquilo que eu tenho, né? Então cada um precisa cuidar de si mesmo. Eu acho que essa reunião não está boa, porque eu sempre saio mal daqui. Não é a reunião que não está boa. Sou eu. É preciso que eu avalie o que é que está fazendo com que eu saia da reunião da forma como eu estou. É uma questão pessoal.
individual. Isso é educação mediúnica. Como eu disse, não tem um manual, faça isso, mais isso, mais isso e pronto, a comunicação acontece. Não, a mediunidade já está pronta. A mediunidade de todo mundo já está pronta. Quem tem que se educar é o médium. Ao nos educarmos com conhecimento, a prática do bem e a vivência cristã na casa espírita e fora dela, então eu estou me educando. Ao me educar, eu vou me utilizar da ferramenta mediúnica de maneira equilibrada. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então nós já vimos isso, né? Estudar sempre, melhorar sempre. No período inicial do exercício mediúnico, o aprendiz deve desenvolver a capacidade de auxiliar os espíritos que sofrem, educando-se para agir com equilíbrio e controle. Só que o equilíbrio e o controle, na hora da reunião, ele não acontece ali na reunião, ele acontece na vida, anteriormente. Ninguém dá o que não tem. Na hora da reunião, não é ali que eu vou ter equilíbrio. Eu tenho que levar o meu equilíbrio para lá. Se eu não estou vivendo equilibradamente, não é na reunião que eu vou me manter equilibrado. Eu tenho que ir para a reunião equilibrado. É o caso da concentração. O Emmanuel diz assim, o André Luiz diz assim: concentração é vida reta. Só isso. Quando perguntam a ele o que é concentração, ele responde: concentração é vida reta. Então, se eu tenho uma vida pautada nos princípios do Evangelho, se eu pratico a caridade, se eu estou me modificando como ser humano, se eu estou estudando, se eu estou aprendendo, eu já tenho os pré-requisitos para ter uma comunicação equilibrada. Porque o fenômeno vai acontecer naturalmente, ele não precisa de nada. O fenômeno mediúnico, ele não precisa de nenhum estímulo, de nada. Ele aflora e acontece desde que tenha as condições específicas. Quando nós sentamos numa mesa ou num círculo, outra coisa, viu gente, não é necessário a mesa. A mesa é um acessório para a gente colocar livros, as coisas. Mas a gente pode fazer reunião no círculo. Lá no Maria Dolores nós não sentamos à mesa. Nós fazemos as reuniões no círculo. O doutrinador tem uma banqueta, ele vai, senta à frente da pessoa e conversa. Vocês lembram do filme do Chico? Quem assistiu o filme do Chico Xavier? Todos? Não tem uma doutrinação desse jeito? Que a pessoa chega e senta na frente do médium, começa a conversar com o espírito, e eles estão todos em círculo? É daquele jeito que a gente faz. Não precisa da mesa. A mesa é um acessório para você colocar livros ali em cima. Tá, mas não tem necessidade da mesa. O fenômeno mediúnico, desde que se estabeleceu, eu não gosto de usar essa palavra, mas é exatamente isso que acontece. Desde que se estabeleceu a corrente, né, todos sentaram e houve a sintonia entre todos para o início da reunião, pronto, já está estabelecida a condição primeira para que o processo comece a acontecer. Se a mediunidade estiver pronta e eu, como ser humano, também estiver pronto, o fenômeno acontece naturalmente. Aflora o fenômeno sem a necessidade de nada. A pessoa simplesmente fecha os olhos, concentra um pouquinho, o fenômeno acontece. Porque ele está pronto. A gente já nasce com o fenômeno mediúnico, com a faculdade. O fenômeno acontece devido aos estímulos da reunião. Se você está pronto e tem os pré-requisitos, junto com você ali na hora tem um mentor que coordena a tua mediunidade, que está esperando o momento oportuno ali para fazer o quê? Botar a mão na tua fronte e ativar o processo mediúnico. Então o espírito chega, o benfeitor coloca a mão na fronte do médium e o fenômeno mediúnico ativa. Se não estiver pronto, ele põe a mão para trás e fica olhando. Ele não ativa. Não pode ativar o que não tem condição. Daí a pessoa fala assim: eu estou aqui nesse grupo, faz 8 anos não acontece nada. Pode ser que você não tenha realmente a mediunidade ostensiva para a comunicação, ou pode ser que está faltando ainda alguma coisa evoluir para chegar nesse momento. Então é perseverar, continuar, insistir em permanecer ali na reunião,
não forçar nada, e o que tiver naturalmente vai aflorar. Tais espíritos, embora se apresentem na condição de enfermos, devem ser devidamente esclarecidos e acolhidos fraternalmente no grupo, refletindo que a maioria deles possivelmente ainda não se acham bem adaptada na erraticidade. Ele fala aqui no item anterior dos sofredores, né? Dos espíritos que sofrem. Há muitas pessoas que falam assim: eu só recebo espírito sofredor. Como se isso fosse uma coisa ruim, né? Como se fosse uma coisa assim, como se receber mentor fosse algum privilégio, alguma coisa assim. Né? A dona Terezinha de Oliveira, nos livros dela de educação mediúnica, vocês procurarem lá da dona Terezinha, tem vários livros dela que são muito interessantes, e tem um que chama Reunião Mediúnica, que é bem legal. E ela coloca nesse livro que deveria ser para nós uma honra poder veicular um espírito sofredor, um necessitado mesmo. E não a gente achar que a gente é inferior porque recebe os espíritos sofredores. Porque ela diz assim: quando você permite a comunicação de um espírito sofredor, você fica no crédito. Quando você veicula um mentor, você fica no débito. Fica devendo para ele. O que o espírito superior faz, geralmente? Orienta. Vem dar instrução. Vem fazer favor para nós. Puxa a orelha, né? E ele dá a instrução. Então, ou seja, a gente fica devendo para ele. Enquanto que receber um sofredor é uma glória, é uma honra poder permitir que um espírito sofredor comunique pela gente. Imagina você poder socorrer uma entidade. Pode falar. Davi, no término de uma sessão, né? No êxito de uma sessão no término, quando você recebeu o paciente, está para falar, quando você recebeu mais sofredores, ou quando você recebe o espírito superior para libertar. O grupo ele sai mais leve, como que é? Qual parte tem, por exemplo, de tem esses grupos piores ou de ter esses grupos melhores? Olha, a dona Terezinha fala que a gente sai muito melhor quando recebeu os sofredores. Conseguiu ajudar. Porque inconscientemente você sabe que trabalhou. Você fala assim: oxa, hoje eu trabalhei. Hoje eu fiz alguma coisa, né? Hoje eu capinei o roçado, né? Enquanto que o nosso irmão perguntou assim se a gente sai melhor da reunião, né? Se o grupo sai da reunião quando recebe os sofredores ou quando os mentores, né? A dona Terezinha fala que é justamente quando recebemos os sofredores, que aí a gente tem a sensação íntima de que trabalhou, de que fez uma coisa boa, né? Enquanto que os mentores, a gente fica, como diz o meu avô diria, a gente fica de orelha murcha, né? Fica ali meio, né? Porque recebeu um favor deles, né? Para nós, orientando a gente, direcionando a gente. E muitas vezes coisas que a gente já sabe. Eles batem muitas vezes em coisas que a gente já sabe, que a gente, para poder, tipo assim, olha, vê se vocês acordam para isso, né? Ajudando a gente. Então é melhor trabalhar recebendo os sofredores, né? O tempo destinado à educação mediúnica, né, não é o mesmo para todo mundo, né? Está diretamente subordinado ao esforço de cada um, é o que eu falei. Pode passar 8 anos e a pessoa está ali do mesmo jeito. Depende dela, do esforço dela, da dedicação dela. E se o fenômeno ainda não aconteceu psicofonicamente, ou a pessoa não tem essa responsabilidade, esse compromisso, ou porque ainda não está pronto, ainda está sendo preparado. E não tem tempo para isso, né? Os espíritos comunicantes que demonstram graves perturbações são usualmente encaminhados pelos benfeitores espirituais aos grupos mediúnicos, nos quais a equipe revela melhores condições de atendimento e auxílio, porque nessas reuniões há maior homogeneidade de conhecimento espírita e uma união de sentimento e pensamento. Então, quando o grupo preenche esse requisito, os benfeitores encaminham essas entidades para serem ajudadas, né? São encaminhados pelos benfeitores a esses grupos mediúnicos que são, assim, homogêneos, né? Equilibrados. Por isso que o nosso grupo tem que se tornar um grupo homogêneo e equilibrado. Porque não basta apenas se reunir, né? É preciso que a gente adquira isso. Então, eles geralmente são grupos constituídos por um número reduzido de participantes, mas que revelam experiência e habilidade no trato com os irmãos ou os espíritos seriamente desarmonizados. Então, quanto menor a quantidade de pessoas, né, melhor. Quanto menor a quantidade de pessoas, melhor. O André Luiz chega a falar de 12, 14, alguma coisa assim, no máximo. Mas quanto menor, melhor.
Quanto menos, melhor. Grupos numerosos não são muito producentes, porque você tem muitas mentes para harmonizar. Imagina uma reunião de 20, 30 pessoas. Como é que harmoniza isso? Difícil as pessoas todas estarem imbuídas do mesmo intento ali, todas essas 30 pessoas, né? É difícil harmonizar. Por isso é melhor dividir. Você consegue sugerir um número mínimo de pessoas? Ele perguntou se a gente pode sugerir um número mínimo de pessoas, né? Olha, a obra do Manuel Filomeno de Miranda chega a dizer de 8 pessoas. 8 pessoas, ele acha que é um número bom. Mas se tiver um doutrinador, um médium e uma pessoa que é um sustentador, você já tem uma reunião mediúnica. Se você tiver um médium, um doutrinador e uma pessoa para fazer a sustentação, você já pode ter uma reunião mediúnica. Já pode ter. Tá? Mas isso varia muito conforme realmente a característica da casa, né? Quando é assim, né, um grupo pequeno, o bom atendimento aos espíritos portadores de graves desequilíbrios, como perseguidores, casos graves que envolvem suicídio, homicídio, desencarnações por tortura, ingestão de substâncias químicas e etc. Né? Então, o grupo mais harmonizado ele tem condição de receber uma gama de espíritos em casos mais graves. Mas não se iludam de que os nossos grupos iniciantes comecem por aqui, viu? Geralmente não começam por aqui. Começa por aqueles espíritos que são perdidos, não têm nem ideia de onde estão, não sabem que desencarnaram, estão às vezes ali perturbados, ainda no ambiente que desencarnou, tal. Esses casos mais graves é para grupos mais experientes. O tempo que vai evoluindo o grupo, não é o grupo que se intitula mais evoluído. Frequentes manifestações dos benfeitores e orientadores da vida maior que esclarecem a respeito do melhor atendimento a tais entidades espirituais, instalação de equipamentos e realização de ações direcionadas para a defesa da instituição espírita. Então, nesses grupos melhores, né, que já estão mais tarimbados, né, acontecem essas coisas, ó, frequentes manifestações dos mentores, instalação de equipamentos, que a gente tem ali na literatura, a gente encontra, né, que eles instalam equipamentos na reunião, mas é preciso que o grupo evolua para isso. O grupo precisa evoluir para esses estágios. Então tem que ter a dedicação. Integrantes mais experientes desse tipo de reunião mediúnica aprenderam a neutralizar ou amenizar o impacto das influências espirituais perturbadoras, adotando o comportamento de conduta reta, ordeira, moralizadora, além da atuação doutrinária, atualização doutrinária assim especificados, né? Que são essas daqui, ó. Controle das emissões mentais, sentimentos, ações inferiores. A vontade sabiamente administrada não é tudo que a gente quer fazer que deve fazer. Aperfeiçoamento pelo conhecimento, adoção de hábitos da oração, integração dos serviços de auxílio ao próximo e empenho no combate às imperfeições. Essas regras ajudam o grupo a evoluir. Quando todo mundo está fazendo isso, a reunião evolui. Ela vai melhorando, a gente vai percebendo a evolução da reunião. Alguns cuidados devem ser tomados por todos aqueles que aspiram ao desenvolvimento mediúnico. Nunca descuidar do culto do Evangelho no lar, a assistência, né, aos necessitados, a frequência no centro espírita, sempre, e a reforma íntima. Então, a gente precisa aprender que esses requisitos aqui, ó, eles são importantes. Esse aqui é muito importante, né? Muito importante. A assistência é muito importante. Se a gente não se dedica à assistência, a nossa reunião não tem a produtividade que a gente imagina. Não tem. Né? Se a gente não tem aquela assistência, a gente não tem a reunião que a gente imagina que deve ter. Então a gente precisa trabalhar para que a nossa reunião tenha qualidade. E a qualidade da reunião é a qualidade dos componentes da reunião. Conhecimento, caridade e reforma íntima. 3 pré-requisitos imprescindíveis. Sem esses 3, o médium não está pronto para o trabalho. Ele pode até frequentar a reunião, mas ele não vai produzir nada dentro dos contextos do equilíbrio que a doutrina pede e que o mundo espiritual sempre orienta. Certo? Então essa é a nossa conversa da tarde, né? Eu abro agora para perguntas, se alguém tiver alguma questão que queira aí, se estiver no nosso entendimento, nós vamos responder. Entendi. O livro dos médios o quê?
Não tem um manual assim, para que a prática, eu disse, né, que não tem manual para o processo mediúnico em si, né, na reunião. Mas o Livro dos Médiuns seria um manual? Sim. É um manual para a gente poder aprender a lidar com a mediunidade. O que não tem um manual é a maneira como a mediunidade de cada um eclode. Não tem porque cada um vai eclodir conforme a característica da sua mediunidade, né? E desde que ele esteja pronto, essa mediunidade vai naturalmente aflorar e ela vai aparecer. Não tem uma regra que você siga ela e todo mundo vai aflorar a mediunidade seguindo aquilo ali. Não, ao contrário. Se preparando para aquele momento, se ela estiver pronta, ela naturalmente vai aflorar sem qualquer necessidade de qualquer coisa. Sem sentido. Deixa o Espírito falar. Nunca façam isso. Nunca. Nunca. Porque isso é provocar o animismo. Porque se a pessoa não tem, ela vai inventar. Ela vai inventar alguma coisa. O seu Carta falou que os livros da Terezinha, para ele, é um verdadeiro manual. É assim. Eu gosto muito do trabalho dela. A Dona Terezinha, ela tem uma literatura simples, né? A fala dela é muito simples e prática. Na prática mesmo. Você lê ali, você tem na prática, né? Então, é muito interessante isso, né? O que não tem é isso, né? É para o eclodir do momento ali, né? E esse momento é um momento de cada um. Não tem assim, faz esse passo, que vai acontecer. Não tem como garantir isso. É o momento de cada um na reunião. Nós tínhamos o Mediúnico, nós trabalhamos. Depois houve algumas práticas ele, nós ensinamos o estudo do Evangelho e na quarta-feira nós não demos procedimento como o Mediúnico. Para a gente voltar nessa atividade, eu sempre pedi para estar solicitando, fazer uma harmonização, para que ele possa tornar nós temos dois médios na casa, temos muito mais trabalhadores que também podem tratar possibilidades. As casas espíritas, o nosso irmão perguntou, né, a pergunta, né, ele perguntou assim, que durante a pandemia, então teve que interromper, né, os grupos geralmente não trabalharam, e quando voltou, não voltou ao presencial, porque, né, algumas pessoas deixaram, não estão mais, pelas condições que aconteceu, não teve como voltar mais. E agora como fazer, né? A gente pode ir voltando aos poucos, sim. A gente pode reunir aqueles que têm disponibilidade e que realmente se interessam pela atividade, dos que eram e outras pessoas novas que têm conhecimento e também preenchem essas condições que nós falamos, e começar com essa reunião de estudo e irradiação. E aos poucos ir iniciando as comunicações. Se tem médios que já comunicavam, aos poucos eles não devem iniciar imediatamente pelas comunicações. Devem iniciar a fazer algumas reuniões de vibração, de doação, e depois sim, criar de novo aquela harmonia, aquele laço, e aí começam as comunicações. Não há prejuízo algum para isso, né? Até porque na pandemia, né, a maioria das casas responsavelmente interromperam, né? Foi necessário isso. Deixa eu completar lá, pois não, senhor. Até que ponto é permitir a participação de outros médicos na casa, na casa perguntou até que ponto, né, médiuns de outra casa espírita, não tendo reunião mediúnica na casa deles, poderiam trabalhar na reunião mediúnica dessa casa. Não é recomendável. A doutrina indica que a gente precisa trabalhar na casa onde a gente está harmonizado com ela. Então, ou seja, se eu sou frequentador, trabalhador dessa casa, eu estou harmonizado com o psiquismo dessa casa. Então eu devo trabalhar aqui. É a única tarefa que não é aconselhável trabalhar em outro lugar que não seja a casa que a gente frequenta. É a única tarefa. Outras tarefas a gente pode fazer, mas essa tarefa não é devida. Mas o estudo mediúnico pode. O estudo pode. O trabalho que não. Né? Porque eu vou localizar, se eu não me engano, é do Manuel Flamengo de Miranda essa resposta. Eu vou localizar e eu envio para vocês isso, onde ele fala claramente que não é uma prática que se deva adotar. Porque a pessoa precisa estar vivendo a vida daquela casa, né, estar harmonizado, porque o que dá sustentação para a reunião, inclusive, é a harmonia, é a vinculação espiritual que a pessoa tem com aquela casa. Então, hora da reunião, ele continua vinculado. Ele recebe auxílio do ambiente que ele está vinculado.
E ele não tem vínculo ali, né? Não tem esse vínculo. Então não deve, e geralmente não é uma prática que se deva adotar. Né? Quem que você ia perguntar? Eu quero saber sobre a falta dos médicos no dia da sessão mediúnica. Tem o número X de pessoas que trabalham. Nossa irmã perguntou a respeito da pessoa que falta à reunião, né? Devido à programação espiritual. E o seu Carta falou aqui do livro Desobsessão. O livro Desobsessão é um manual também, que a gente pode adotar, embora não seja um manual na acepção do termo, mas ele tem indicações muito interessantes. Realmente, as faltas elas só devem acontecer em extrema necessidade. A pessoa deve realmente ter assiduidade. Pode acontecer realmente de um imprevisto, alguma coisa que não foi realmente programado, uma doença, né? A pessoa fica doente, não tem como, ela não... Né? Só que aí, as comunicações não serão remanejadas para outros membros, se for o médium que faltou. Por quê? Porque a comunicação atende a uma lei de sintonia. E segundo o André Luiz, até 72 horas antes, ou no mínimo 48, os espíritos já estão ligados já àquela pessoa, o médium que vai dar aquela comunicação. Então, não existe improvisos. No livro Diretrizes, o Raul Teixeira e o Divaldo Franco respondem perguntas sobre isso. E lá tem uma pergunta que a pessoa fala assim: tá certo, a pessoa está dando uma comunicação, por exemplo, e de repente ela não está conseguindo o doutrinador pedir que aquele espírito seja transportado para um outro médium na reunião? Aí ele diz que é uma fantasia, que isso não vai acontecer. E que se fizer isso, provavelmente essa comunicação será anímica, não será real. Por quê? Porque a comunicação mediúnica não atende ao improviso. Não atende ao improviso. É preciso haver uma afinização antecipada com aquele trabalhador para que aquela comunicação se dê. Né? Então, se porventura ele faltar por motivos de ser relapso, né, ele vai ficar no débito com aqueles espíritos, porque aqueles espíritos não vão se comunicar por outras pessoas. Sim, e toda a disciplina na sua casa, a pessoa que falta, você deixa um dia sem trabalhar, qual que é a regra? Não é assim. Se a pessoa só pode ter no máximo 3 faltas, por exemplo, no mês, justificadas. E mesmo essa justificativa, se for constante pelo mesmo motivo, a pessoa tem que escolher se ela quer continuar na reunião ou se ela quer resolver o problema que está impedindo ela de ir. Porque uma vez na nossa reunião, uma pessoa, ela tinha sempre numa quarta ou numa quinta-feira, numa semana numa quarta, na outra também, sempre faltava num dia da reunião. E sempre pelo mesmo motivo. Então a direção do trabalho chamou ela e falou: olha, você tem que resolver o seu problema primeiro, porque você não está priorizando a reunião. Né? Mas eu estou tendo problema nesse dia tal. Então você tem que optar. Você tem que optar por estar na reunião ou não. Né? Não dá para a gente conciliar as coisas assim. Né? Então a falta ela precisa ser muito bem cuidada. Né? Tem no manual da federação tem essa questão das 3 faltas. Né? Ela deve ser justificada e assim mesmo não deve ser constante. Se for constante, a pessoa precisa ser chamada e conversar com a pessoa se ela tem mesmo disponibilidade ou não para trabalhar. Né? Então as faltas são muito complicadas. Ela nos perguntou assim: quantos doutrinadores deve ter uma reunião mediúnica, né? Olha, isso depende muito do número de participantes da reunião, né? Agora, é aconselhável que tenham pelo menos 2, porque inclusive na falta de um, o outro assume. E também, se tem vários médios, né, de comunicação, você pode até ter comunicação simultânea, depende do grupo, do equilíbrio do grupo, você pode ter comunicação simultânea. O Divaldo responde bem isso numa questão, ele fala assim: sim, as nossas reuniões lá, pelo menos do Maria Dolores, nós temos no mínimo uns 4 doutrinadores por reunião. Mas aí depende muito da condição da casa, né, de ter esses doutrinadores. Pelo menos 2, né? Porque pode acontecer um imprevisto, né, daquele doutrinador não poder ir naquele dia, né? Então tem no mínimo 2 doutrinadores. Tem o tempo estimado para cada doutrinação? Nossa irmã perguntou tempo estimado para cada doutrinação. Não se deve passar de 10 minutos, aconselha as maiores, praticamente quase todas as obras. De 8 a 10 minutos, no máximo.
Porque a nossa função na doutrinação não é esgotar o assunto com o espírito, é sensibilizar ele para que ele depois continue recebendo auxílio do mundo espiritual. Porque a gente não pode ter a ilusão de que 5, 6, 7, 8 minutos você vai mudar a história daquele espírito. Não vai, você vai sensibilizar ele. E aí ele vai haver um choque anímico, que vai quebrar aquelas cristalizações que ele traz. Então ele vai começar a admitir pensar diferente, ele vai começar a ouvir os mentores que ele não ouvia. Então aí começa o processo todo. A gente não pode acreditar que em 10 minutos a gente transformou a vida do espírito. Né? Seria uma grande ilusão da gente, né? Peraí. Olha, também ela perguntou se a gente deve estipular quantas comunicações por médiuns na reunião mediúnica. Primeiro a gente tem que ver o tamanho do grupo, né, e quantidade de médiuns que dão comunicações. Mínimo de uma, se possível, máximo de 3, não mais que 3. O ideal é 2. 2 comunicações por médium está de bom tamanho, né, tá de bom tamanho e é assim você tem uma reunião bem harmônica. No caso de ter mais tempo, se tiver a oportunidade da terceira, não há problema da terceira comunicação. Né? No caso da reunião o responsável ou o dirigente, e ainda não tem ali na casa a reunião comum, ele procurar uma outra casa para ver como é fazer isso. Pode, é que eu falei, né? Ele perguntou assim se o dirigente pode assistir reunião mediúnica, né, em outra casa, tal, para ver pode. Inclusive isso é muito oportuno. No livro Desobsessão fala de você receber dirigentes de outras casas para aprender, para poder ali, como um estágio mesmo, né? Para ver como é que funciona, tal. Isso é muito produtivo. Muito produtivo. O que não deve é o trabalho em si, né? A pessoa ir lá para trabalhar mediunicamente na outra casa, numa outra realidade, num outro grupo, que não tenha a característica espiritual do trabalho dele. Não tem sentido, né? Não tem sentido isso. Mais alguém? Então ficou bem... Pode falar. Vendo os livros de Joana de Ângeles sobre conflitos, você falou sobre conhecer. Isso. E quando a gente carrega os conflitos, como buscar isso? Ele falou como é que a gente conhece, né, realmente nesse conhecimento dos conflitos, né, realmente é uma tarefa difícil. O Santo Agostinho dá essa receita na 919. Se a gente pegar 919, ele fala: fazei o que eu fiz enquanto estava na Terra. Né? Então, ao final do dia, ele começava a se fazer perguntas. A melhor maneira da gente se conhecer é fazer pergunta. Fazer pergunta para si mesmo. Né? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Hoje eu tenho alguma coisa contra alguém? Alguém tem alguma coisa contra mim? E vai indo, e vai avançando. Né? E ele ainda fala lá ao final, né? Não ter mais repetir essas perguntas, né? Aumentar elas. Né? Então a gente vai aumentando o nível de perguntas, né, para si mesmo. A Joana tem tem uma obra de meditação que ela fala assim, que uma das maneiras de se conhecer, indiretamente, sem ser essa só das questões, é a gente sentar-se tranquilamente, respirar profundamente, orar e fazer uma pergunta a si mesma. O que é que eu preciso saber de mim que está me prejudicando e que eu não estou consciente disso? O que é que eu preciso saber de mim que está me prejudicando e que eu não estou consciente disso? E esperar a resposta. Provavelmente não vai vir nada. Se tem uma coisa que a gente gosta é de fugir de si mesmo, né? Então não vai aparecer nada. Aí você encerra, 2, 3 minutos, nada mais do que isso. No outro dia, a mesma coisa. E depois a mesma coisa. E a mesma coisa. Vai chegar um momento que aparece lá um negócio escabroso na cabeça da gente. Aí você, né, aparece aquela ideia, aparece uma pessoa que você está com raiva há muito tempo dela e que você nem lembra mais que ela existe, ela aparece na sua cabeça. Gente, o que essa pessoa está fazendo aqui? Então, na verdade, a própria alma começa a responder para si mesma as suas indagações. Pode levar um tempo, mas funciona também. Você ia falar alguma coisa? Posso? Pode. Uma coisa que me Bom, a reunião em si não tem necessidade de iniciar com a orientação do mentor. Não há essa necessidade. Os inícios de todas as reuniões começam mesmo com o estudo e a vibração. A gente começa a fazer o estudo, depois
reserva um espaço para vibração, e aí naquele espaço de vibração a gente vai orando pelos espíritos, vai pedindo. Depois, ao longo de algumas reuniões, fazendo pedidos para os espíritos, a gente para de fazer esses pedidos e começa a ficar à disposição. Então aí, em vez de dizer assim, que sejam assistidos aqueles que estão aqui, que têm necessidades, que precisam, a gente vai dizer o contrário, vai dizer assim, agora estamos à disposição para que, se houver a possibilidade de algum irmãozinho nosso se comunicar, que seja feita à vontade da espiritualidade presente. Se houver um mentor e um médium, porventura que tenha essa percepção e o mentor achar necessário, ele vai se comunicar imediatamente por um deles. Se não houver, não vai haver essa comunicação. Até porque, nos médios conscientes, pode haver reunião, você nunca ter diretamente realmente uma comunicação de um mentor. E sem que haja prejuízo nenhum para a reunião disso. Porque indiretamente ele está ali orientando, instruindo, ajudando, né, aquela reunião. Mas é começar primeiro assim, o estudo e a vibração, estudo, vibração, aí depois estudo e disposição. Aí ficamos à disposição. Quando nós ficamos à disposição, se houver alguma mediunidade ali pronta, vai aflorar. Porque os benfeitores atendem o que a gente pede. Eles atendem o que a gente pede. Então, se a gente pediu que agora, nesse momento, nós estamos à disposição, que se estiver pronto, pode se comunicar, vai, se tiver, vai acontecer. Vai acontecer a comunicação. Tá bom? Bom, acho que a gente vai encerrando, né, devido ao horário já, estamos aí com o horário adiantado. Como eu disse no início, a gente não pretendia esgotar o assunto, né, porque é um assunto